Bem, gente, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC e neste fazendo a complementação do nosso primeiro vídeo sobre razões. Então, neste vídeo faremos o comentário dessas 6 questões e temos mais uma além delas para nossos alunos que estejam com dificuldade. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executar estas questões. Bom, vamos aqui à primeira. Vem assim: um cubo de ferro de 2 centímetros de aresta tem massa igual a 62,4 gramas. Determine a densidade absoluta desse cubo e o que significa essa razão. Então, senhores, trata-se, pode ser de uma razão especial, de um problema que envolve razão especial, que é denominada a densidade absoluta ou a massa específica de um corpo. Para que se possa chegar lá, aqui uma pequena definição a respeito. O que vem ser a densidade absoluta ou a massa específica de um corpo? Ela é dada pelo quociente, ou então a razão, entre a massa desse corpo e o seu volume. Ou seja, no nosso problema, para chegarmos à densidade, necessariamente precisamos da massa, que nós já temos fornecida aqui no enunciado do problema, 62,4 gramas, mas nós não temos o volume desse cubo. Conhecemos que esse cubo possui aresta de 2 centímetros. Bom, para chegarmos então à densidade, vamos primeiro calcular o volume do cubo. Senhores, para dar aqui uma lembradinha, o cubo, ou um cubo nada mais nada menos, pode ser denominado também de hexaedro regular. Esse hexaedro regular possui 6 faces idênticas, iguais, em que a sua diagonal de face, a D minúsculo, é dada pelo valor de uma aresta multiplicada pela raiz quadrada do 2. A diagonal do cubo, ou então do hexaedro, é dada pela aresta multiplicada pela raiz quadrada do 3. E se porventura você precisar da área, é só você multiplicar 6 vezes a área de uma face, que trata-se de um quadrado, nada mais nada menos é esta aresta ao quadrado. Mas para o nosso problema, interessa o volume. E o volume de um cubo, ou então de um hexaedro, nada mais nada menos é a multiplicação das suas 3 idênticas arestas, que fica a depender de A elevado ao cubo a terceira. No nosso problema, o volume, como o cubo possui 2 centímetros de aresta, ficamos a depender de 2 centímetros ao cubo. Ora, quem é 2 centímetros ao cubo? É 2 centímetros vezes 2 centímetros, que chegamos então a 8 centímetros. Bom, gente, vamos então usar o volume desse encontrado aqui, que vale 8 centímetros, e aproveitar a massa que está acima. Ou seja, ficamos a depender de 62,4 gramas dividido por 8 centímetros cúbicos. Ou seja, 62,4 gramas para 8 centímetros cúbicos. É a razão dessa densidade. No caso, executando essa divisão, 62,4 por 8, chegamos então a 7,8 gramas por centímetros cúbicos. É a densidade absoluta. E o que é que significa? Significa que a cada centímetro cúbico de ferro desse cubo, ele pesa 7,8 gramas. Então, senhores, aí um problema simples, mas que sempre está presente em nossos cursos e nossos concursos. Bom, a mais simples ainda. Questão 2 vem assim: numa fábrica há 12 moças e 25 rapazes. O problema está interessado que você determine a razão do número de moças para o número de rapazes, a razão do número de rapazes para o número de moças, a razão do número de moças para o número de operários, que envolve as rapazes e as moças, e o final, a razão do número de rapazes para o número de operários. Bom,
Vamos fazer da seguinte forma. Vamos denominar o número de moças por M, que vale 12, de rapazes 25, e o número de operários, que nada mais nada menos é a soma dos dois, das duas quantidades, moças e rapazes, chegamos a 37. Então, fazendo de acordo com os itens, ou seja, no primeiro item nós temos a razão número de moças, ficamos com N de M, para o número de rapazes, respectivamente 12 está para 25. No item B, número de rapazes para o número de moças. Então, invertemos agora, né? Número de rapazes 25 pelo número de moças 12. Se você multiplicar essas duas razões, já que elas são inversas entre si, chegamos a 1. O item C, o número de moças para o número de operários. Então, o número de moças vai ser em número de 12 e o número de operários, que é a junção das duas quantias, 37. Então, 12 para 37 é a razão moças por operários. E, finalmente, o número de rapazes pelo número de operários. Ficamos a depender de 25 por 37. Então, senhores, aí um problema que pode muito bem servir de base para outros probleminhas. A questão 3. Camila acertou 5 questões em 10 e Edio acertou 3 em 7. Então, você verifica aqui que nós não temos condições de, à primeira vista, dizer quem obteve o melhor resultado. Então, como fazemos esse estilo de problema? Também, gente, bem simples. Vamos fazer da seguinte forma. O valor da razão sempre será dada pelo número de acertos em relação ao total das questões. Ou seja, em relação a Camila, número de acertos que a Camila obteve pelo total de questões que ela realizou. O Edio da mesma maneira, número de acertos pelo total de questões. Para o caso da Camila, ficamos com 5 acertos em 10. Então, gente, essa razão 5 está para 10 equivale a 0,50. O mesmo vamos fazer com o Edio. No caso, ele acertou 3 em 7. Então, vamos ficar com 3 sobre 7. Ou seja, que é 0,42. Possivelmente, temos condições agora de verificar quem obteve o melhor resultado. Não? Camila obteve 50, 0,50 e o Edio 42. Então, podemos dizer que 0,50 sendo maior que 0,42, a Camila obteve o melhor resultado. Senhores, um reforço do anterior. Digamos agora que o Edio acertou 15 exercícios em 30 e Karine acertou 20 em 45 exercícios. Quem apresentou o melhor resultado? Mesma pergunta, mudamos aqui só um pouquinho os valores. Vejamos aqui. A condição da criação da razão é a mesma, né? Número de acertos pelo total de questões. E aqui ficamos a depender, no caso o Edio, número de acertos pelo total das questões. E Karine, número de acertos pelo total de questões. A vez do Edio, 15 em 30. Então, ficamos com 15 está para 30. Senhores, dividindo 15 por 30, né? Ficamos com 0,50. Da mesma maneira, vamos trazer os dados da Karine. Ficamos com 20 por 45. E aqui, você dividindo 20 por 45, chegamos a 0,44. Ficou tranquilo agora de você afirmar quem apresentou o melhor resultado. No caso, o Edio ficou, digamos, com a média de 0,50 e a Karine com 0,44. Ou seja, a condição pode-se dizer, sendo 0,50 maior do que 0,44, o Edio obteve o melhor resultado. Então, senhores, aí mais um reforço desse estilo de questão, que é bastante simples, mas sempre encontramos. Bom, vamos agora a uma que exige mais um pouquinho. Tinta e solvente são misturados na razão de 10 partes de tinta para uma de solvente. Sabe-se que foram gastos 132 litros dessa mistura para pintar uma casa. Ele é pedido, e o pedido problema, determinar o número de litros de tinta e solvente que foram utilizados. Então, gente, nós temos aqui uma condição de mistura entre
tinta e solvente numa determinada proporção. Então, tinta e solvente são misturados na razão de 10 partes de tinta para 1 de solvente. Então, nós vamos aqui segurar o seguinte: número de litros de tinta, vamos simbolizar por T. Número de litros de solvente, vamos simbolizar por S. A primeira frase de problema: a tinta está para 10, é a primeira razão envolvendo, e o solvente para 1. É justamente tinta para solvente está de 10 para 1. Bom, senhores, vamos aqui então aplicar uma resolução que veremos mais com afinco nas proporções, mas aqui podemos dizer que a soma dos antecedentes dessas duas razões fica proporcionalmente à soma dos consequentes dessas duas razões. Ora, a soma do T mais o S, nós encaramos sendo quem, gente? Justamente os litros gastos, que formam ou são 132 litros. E o 10 mais o 1 é 11. Então, 132, repetimos, que é a condição da mistura gasta na pintura da casa, nos fornece, dividido por 11, nos fornece essa constante proporcionalidade entre o T sobre o 10 e o S sobre o 11, que essas razões são todas iguais entre si. Como vamos chegar ao final? Vamos tomar cada uma dessas razões iniciais e jogá-las ou igualá-las à constante da proporcionalidade. Ou seja, se temos T sobre 10 igual a 12. Ora, gente, para encontrar o valor do T, é só aplicar aqui o produto dos meios. 10 vezes 12. 10 vezes 12, chegamos a número de latas de tinta, ou de litros, melhor dizendo, de tinta, valendo 120 litros de tinta. Bom, o mesmo raciocínio você aplica para o solvente. Solvente por 1 vai ficando igual a 12. Ficamos com S sobre 1 igual a 12, aplicando 1 vezes 12, chegamos então que o número de litros de solvente gastos nesta obra foi, em caso, 12 litros. Então, senhores, aí um probleminha que serve também de modelo para vários e vários outros. Então, resposta: número de tintas, né, consumido na obra, 120 litros, número de solvente, 12. Senhores, o nosso sexto problema: se o meio do número de ratos brancos num certo laboratório é 1/8 do número total de ratos e 1/3 do número de ratos cinza é 1/9 do número total de ratos, então a razão entre o número de ratos brancos para o número de ratos cinzas é... Então, senhores, temos aqui um laboratório que possui, digamos, em seu estoque ratos brancos e cinzas, e a dependência dessas razões envolvendo brancos e cinzas e o total deles. Vamos fazer da seguinte forma, bem parecido com o anterior. Vamos denominar os ratos brancos de B, os ratos de cinza de C e o total de ratos vamos denominá-los de T. Bom, gente, fiz uma das maneiras então para a resolução desse problema. Podemos dizer, ó, conforme a frase inicial, que o meio do número de ratos brancos é igual a 1/8 do total. É a primeira frase, digamos, do problema. Nós chegamos então a criar essa equaçãozinha que vamos denominá-la de 1. O meio de brancos é igual a 1/8 do total. Vamos dar uma arrumadinha nessa equação. Olha, gente, uma das maneiras, vamos tirar esse 2 daqui. Você pode eliminar esse 2, cancelar esse 2 de várias maneiras. Uma delas, vamos tomar essa equação e multiplicá-la por 2. Se multiplicamos essa equação por 2, aqui vai ficar 2 sobre o 2, passa a valer 1. E 1b é b. E aqui ficamos com 2/8 de t. Bom, aqui então temos que B, ratos brancos em relação ao total, é então em número de 2/8, que dá ainda para a gente simplificar, né, gente? Vamos simplificar essa fração por 2.
Simplificando essa fração por 2, ficamos com 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2, 4. Então, podemos dizer que o número de brancos em relação ao total é 1/4. Dava até para você ir mais apressado, mas eu vou detalhar aqui a outra equação. Na outra equação, ele diz que 1/3 do número de ratos cinzas equivale a 1/9 do número de ratos. Em outras palavras, o total de ratos. Mais ou menos arrumando essa equação, da mesma forma que arrumamos a primeira praticamente, vamos multiplicar ela por 3 a princípio, para tirar esse 3 de denominador. Multiplicando ela aqui por 3, ficamos com 3 sobre 3 é 1, ficamos com C, e aqui 3/9 de T. Ora, dá para a gente simplificar, hein? 3 por 9 dá para a gente dividir essa fração por 3. Vamos dividir o numerador por 3 e o seu denominador também por 3. Ficamos com o cinza, o número de ratos cinzas, na dependência de 1/3 do T. Senhores, o que vamos fazer aqui para chegar à razão, que é o que interessa, número de ratos brancos para o número de ratos cinzas? Então, nós vamos, uma das maneiras, podemos fazer a divisão entre essas duas afirmações, chamando a afirmação 1 a B valendo 1/4 T e a C valendo 1/3 T. Dividindo a primeira pela segunda equação, como nós vamos ficar, né? B sobre C vai ficar a dependência de 1/4 T, que é a condição dos brancos, e 1 sobre 1/3 de T, que é a condição dos ratos, ou o número dos ratos cinzas em relação ao total. Senhores, nessa fração, temos condições de simplificar esse T. Ou seja, ficamos a depender, né, de 1/4 dividido por 1/3. Essa fração, dividir frações, né? Vocês se recordam que vamos conservar a primeira fração, em outras palavras, o numerador, e multiplicar pelo inverso do denominador. Dividimos frações, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. E aqui, senhores, multiplicar frações, né? Multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. Ficamos, então, com 3 sobre 4. Então, a razão branco, ratos brancos, número de ratos brancos para o número de ratos cinza, é em termos de 3 para 4, alternativa correta do problema, opção ou alternativa C. Senhores, vamos ao outro sétimo, nosso último problema, que vem bem interessante. A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Achar essas idades sabendo que sua soma é 35. Bom, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos denominar as duas idades, uma de X e outra de Y. Então, vamos armar a nossa razão inicial. Vou tomar esse dado inicial dessa razão envolvendo o nosso X e Y. Então, nós podemos dizer, como primeira afirmação, que a primeira idade está para a segunda, né? Então, a menor está para a maior, como 2 está para 3. E temos mais também, senhores, que a soma delas duas, né? Sabendo que a soma dessas idades é 35, tiramos então que o X mais o Y é 35. Bom, uma das maneiras de executar, praticamente idêntico ao anterior, vamos arrumar essa proporçãozinha aqui, ou essa igualdade entre essas duas razões. Podemos fazer aqui a permuta dos meios, né? Do Y com 2, ou seja, ficamos com X para 2 e o Y para 3. Fizemos a permuta do, repetimos, do Y pelo 2. Bom, aqui, por que fizemos isso? Para ficar melhor da gente aproveitar esse dado. Ó. Podemos aqui aplicar o que aplicamos no problema passado. Soma dos antecedentes pela soma dos consequentes. Antecedentes, a soma é 35 e consequentes é 5. Senhores, a razão 35 para 5 nos fornece a constante 7. O que vamos fazer para chegar ao final do problema, que é o cálculo X e Y? Novamente, vamos tomar cada uma dessas duas razões e usar a constante, ou seja, X sobre o 2 igual a 7. Daqui tiramos o quê?
x é igual a 2 vezes 7, 14 anos para ele. O valor da idade de y sobre 3, ficamos com 3 vezes 7, e 3 vezes 7 é o 21. Então, senhores, a opção correta do problema, opção B, 14 anos e 21 anos, são as idades desse nosso problema. Bom, gente, chegamos aqui então aos exercícios para você. Deixamos aqui a princípio, essas 4 questões. São questões simples, que serão comentadas em sala de aula. O ideal é que você faça a resolução das mesmas, né? Temos aqui as 4 primeiras, temos aqui mais as outras 5 questões, mais ou menos dentro do mesmo estilo de questões que resolvemos tanto nessa aula como na aula passada. E fechando, chegamos às 14 questões. Procurem fazer, executá-las para serem discutidas em sala de aula. Bom, no mais, deixamos aqui um pouco do turismo da nossa terra, turismo de Cascavel, com o seu centro histórico e a sua belíssima praia de Águas Belas. Localização de Cascavel no estado do Ceará, litoral leste, em torno de 57 quilômetros da capital de Fortaleza. Bom, gente, no mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.